Olá, meu nome é William Miron, sou repórter do Broadcast Energia e no programa Energia e Debate de hoje nós vamos falar com o Rodrigo Sawaia. Ele é presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, ABSolar. Tudo bem, Rodrigo? Olá, William, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado por nos receber hoje. Legal. Bom, energia solar está em alta no país, né? A geração de energia renovável. Nós batemos recentemente a marca de 37 gigawatts, né, de capacidade instalada de energia solar. E hoje nós vamos debater um pouquinho como está o setor, enfim. Eu queria começar perguntando para você em relação às perspectivas do setor, né? A GD hoje ela representa a maior parte da energia, da capacidade instalada de geração solar. Qual a perspectiva de vocês para a energia solar de maneira geral e mais especificamente também para a GD, que é a geração de energia em telhados, né? Bacana, William. No final do ano passado, nós divulgamos durante o nosso encontro nacional as projeções de mercado da ABSolar para 2024. Então, vou começar trazendo esses números que trazem as perspectivas do ano e daí eu especifico um pouco mais na geração solar distribuída ou geração própria de energia solar. Falando no geral da energia solar fotovoltaica, nós temos a expectativa esse ano de adicionar 9,4 gigawatts em potência operacional. É um número muito robusto, então a nossa projeção para 2024 é um ano de resultados muito positivos para o mercado e para o setor. Isso deve trazer ao Brasil aproximadamente 39 bilhões de reais em novos investimentos, 38,9 para ser mais preciso, e 281 mil novos empregos verdes que o nosso setor vai gerar, vai criar apenas nesse ano de 2024. Né? São números muito robustos que mostram que a energia solar fotovoltaica é uma tecnologia que tem um papel cada vez mais relevante para a economia do Brasil e para o nosso desenvolvimento social e também ambiental. Até o final do ano, se a gente atingir esses números, chegaremos a mais ou menos 45,5 gigawatts em operação. E isso vai fortalecer ainda mais a posição da fonte solar fotovoltaica como a segunda maior fonte da matriz elétrica brasileira em potência instalada, sendo que a geração distribuída tem liderança nessa potência, tanto histórica quanto a que vai ser instalada nesse ano. A gente pode fazer uma divisão mais ou menos 2/3, 1/3. Então, 2/3 da potência instalada no Brasil em energia solar fotovoltaica é a geração distribuída, são sistemas de pequeno e médio porte, incluindo telhados e pequenos terrenos até 5 megawatts por projeto, por sistema, né? E mais ou menos 1/3 geração centralizada, usinas de grande porte, que geram energia para milhares ou milhões de pessoas de uma só vez, ou para grandes indústrias, grandes empresas, produtores rurais que usam essa energia elétrica para suas atividades produtivas. Então esse é mais ou menos um segmento desses dois mercados. Quando a gente olha a geração distribuída no ano de 2024, a nossa expectativa é de que ela adicione mais ou menos 6 gigawatts. De novo, representando aí mais de 60% de toda essa potência adicionada no ano de 2024 e sendo líder de mercado, mas com uma participação também importante das usinas de grande porte, com mais ou menos 3,4 gigawatts adicionados esse ano. Legal. Bom, o ano passado nós tivemos uma mudança nas regras, né, para a GD, que tinha alguns incentivos que foram retirados. Eu queria saber quanto isso influencia no ritmo de crescimento dessa fonte, né, dessa modalidade de geração. Enfim, o que você pode dizer? Vamos lá, o segmento de geração distribuída ele tem uma base extremamente importante que talvez nem todas as áreas do setor elétrico têm, que é um marco legal. E esse marco legal que foi construído em conjunto com o Congresso Nacional e entrou em vigor em 2022, já previa essas mudanças de regra, né, e esse gradual pagamento que o consumidor vai fazer quando ele usa a rede elétrica brasileira, injetando a sua energia na rede. Né? Exclusivamente nesse momento ele faz ali um pagamento como se fosse um pedágio pelo uso dessa infraestrutura, só parte da infraestrutura que ele usa. E isso trouxe para o setor muito mais clareza, muito mais previsibilidade, muito mais estabilidade, ajudando o setor, inclusive, no seu planejamento de crescimento futuro.
Para o consumidor, a boa notícia é que, da forma gradual e escalonada com que essas regras vão mudar, estão mudando, o impacto para o consumidor, do ponto da competitividade da geração solar fotovoltaica, é muito pequeno. Quer dizer que essa tecnologia continua competitiva e continua valendo muito a pena para o consumidor gerar a própria energia localmente, seja ele uma residência, seja ele um pequeno negócio ou uma propriedade rural. Então, por conta disso, a gente diz que o marco legal é um grande avanço para a geração distribuída no Brasil, solar e de outras fontes renováveis, porque ela traz essa estabilidade, essa previsibilidade e também essa competitividade para o crescimento da tecnologia. Certo. Bom, eu falo diariamente com empresas, né, de diversas empresas do setor de energia, e uma coisa que eu escuto muito, né, uma queixa que as empresas, principalmente de GD, de geração solar, fazem em relação à dificuldade para conectar seus projetos nas redes das distribuidoras. Do lado das distribuidoras também, a gente vê uma reclamação constante na rede da CEMIG, por exemplo, da questão da inversão de fluxo de potência. Eu queria saber de você como está essa questão e como isso afeta o mercado de geração distribuída. William, essa é uma excelente pergunta e, em parte, por conta dessas dificuldades que o setor solar tem enfrentado junto às distribuidoras de energia elétrica, é que nós tivemos, inclusive, que fazer projeções mais conservadoras, né, para esse ano de 2024, porque o potencial de crescimento dessa tecnologia junto aos consumidores é muito maior do que o que a gente vê na prática. E o Brasil ainda está muito no começo do uso da geração solar distribuída, para que a gente tenha alegações de que a rede não aguenta mais. Até porque esse tipo de caso, ele precisa ser comprovado pela distribuidora, ela precisa apresentar estudos que mostrem que, de fato, há algum problema do ponto de vista da sua infraestrutura elétrica, e a maioria dos casos que têm sido apresentados aos consumidores não trazem esses estudos comprobatórios. Então, você dizer que tem um problema sem mostrar que, de fato, tem um problema e provar isso com dados e fatos, não é bom e, inclusive, descumpre a regulamentação. Então, nesse sentido, nós temos trabalhado primeiro junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, que está cada vez mais sensível à importância de uma fiscalização das distribuidoras, para que o direito do consumidor previsto em lei seja cumprido e para que os prazos também de conexão dos sistemas de geração distribuída à rede sejam cumpridos. Infelizmente, o que a gente vê há 10 anos, desde que foi estabelecida a Resolução Normativa 482 lá em 2012, né, mais de 10 anos, é que esses prazos eles são recorrentemente, reiteradamente, cronicamente descumpridos, em prejuízo do consumidor, né, acima de tudo do consumidor, mas também das empresas de micro e mini geração distribuída. Quando a gente fala especificamente de problemas de inversão de fluxo, esse tipo de alegação aconteceu em várias áreas de concessão, né? Sempre não acompanhado de estudos que demonstrem que há esse tipo de ocorrência. É a exceção. Em vez de ser a regra, a comprovação acaba sendo a exceção, que não é o que deveria acontecer. Então, esse é um outro ponto que, inclusive, levou a ANEEL a emitir ofícios circulares, exigindo das distribuidoras uma postura diferente do que elas têm executado. E a gente espera agora, ao longo de 2024, avanços na esfera administrativa, no âmbito regulatório, no âmbito legal também. Vamos trabalhar com o Congresso Nacional para melhorar esse marco legal da geração distribuída, né, em defesa do consumidor. A gente acredita que a revisão dos contratos de concessão, que acontece agora, o governo federal está discutindo, o Congresso Nacional quer entrar nesse tema, é uma ótima oportunidade para a gente começar a inserir dentro dos contratos de concessão das distribuidoras obrigações de cumprimento de qualidade para a geração distribuída, porque é uma demanda cada vez maior da sociedade e dos consumidores, e hoje isso não dói no bolso da distribuidora. Quando ela descumpre um prazo de geração distribuída, ela não tem uma penalização financeira que ela tem se ela não cumprir os prazos, por exemplo, de conexão de um novo consumidor à rede, né? Então a gente precisa desse tratamento mais isonômico, mais uniforme e mais positivo para uma tecnologia que só vai crescer nas próximas décadas. Legal. Eu queria saber um pouquinho de você também em relação à queda de custo, de preço, né, do custo das placas, dos painéis e dos equipamentos de maneira geral, né? Eu queria saber um pouco
se isso vai gerar mais competitividade para a fonte, se isso vai incentivar novas instalações, enfim, como vocês têm visto isso? E eu acho que dá para emendar essa pergunta com uma outra, né? Recentemente nós tivemos aí um aumento de carga tributária também para painéis solares importados. A gente sabe que boa parte desses equipamentos vem da China, enfim, de outros lugares, principalmente da China. E eu queria saber, basicamente, a sua visão em relação a isso, essa Ótimo. Questão toda. Obrigado pela pergunta. Bom, eu começo dizendo que talvez um dos grandes trunfos da energia solar fotovoltaica é o avanço da nossa tecnologia. Nosso setor investe muito em pesquisa, desenvolvimento e inovação no mundo, e com isso a gente tem visto a eficiência dos equipamentos aumentando ano após ano, a quantidade de material que é necessário para se fabricar os equipamentos solares diminuindo ano após ano, equipamentos com uma potência maior e equipamentos com mais funcionalidades, né? E um outro fator estratégico é o aumento da escala de produção. Fábricas maiores, mais automatizadas, mais rápidas para produzir os equipamentos. O resultado disso se traduz em competitividade. Então a gente vê que o setor, nos últimos 10 anos, reduziu o seu preço em mais ou menos 86%. No ano passado, nós tivemos uma redução de preço nos módulos fotovoltaicos da ordem de 20% ou mais, dependendo do estudo internacional e dependendo do mercado, especificamente. E isso acontece em paralelo ao aumento nas tarifas de energia elétrica. Então, a solar tem se tornado cada vez mais competitiva para grandes usinas, para médias usinas e para os pequenos consumidores, cada vez mais pressionados com o preço da energia elétrica, que aumenta acima da inflação, na média, há muitos anos no Brasil. Por conta disso, os fundamentos da energia solar fotovoltaica continuam se tornando cada vez mais sólidos. E não por acaso os analistas de mercado projetam que a fonte, que hoje já é a nossa segunda maior do Brasil, há 10 anos ninguém falava de solar, hoje ela é a segunda maior do Brasil, e os analistas projetam que daqui a 10, 15 anos, ela vai ser a número 1 do nosso país e em vários países do mundo. Tá? Então essa é uma tendência que está colocada no horizonte, graças à evolução tecnológica, redução de preço, ganho de escala e ganho de aplicações da tecnologia. Tinha mais uma segunda pergunta que você fez, que era sobre imposto. Então, quando a gente fala da parte tributária, especificamente, primeiro dizer que a AB Solar e o setor solar fotovoltaico são contra aumentos de impostos em cima da nossa tecnologia. A gente acha que esse não é um caminho positivo para o avanço da transição energética, né? E para o cumprimento dos compromissos que o Brasil tem assumido, inclusive em âmbito internacional, em relação ao seu protagonismo nas mudanças climáticas. Nós queremos ser liderança. Você não pode ser liderança em sustentabilidade tributando mais sustentabilidade. Esse é o caminho contrário. Apesar disso, a gente entende que o objetivo do governo, o que o governo queria ao fazer esse tipo de proposta, era tentar atrair mais fabricantes para o Brasil. Mas a gente discorda da estratégia. Essa não é uma boa estratégia para trazer mais fabricantes de energia solar para o Brasil. O que nós precisamos é de boas políticas industriais para o nosso setor. Por exemplo, financiamento de qualidade a preço competitivo com bancos públicos, para que tanto as fábricas que forem estabelecidas aqui no Brasil tenham acesso a crédito para comprar o seu maquinário e as suas matérias-primas, financiar esses projetos com preços baixos, tanto para os consumidores, os usuários que vão comprar esses produtos nacionais, terem acesso a um financiamento especial para produto feito no Brasil. Então a gente é a favor desse tipo de estratégia. Segundo, é o governo usar o seu poder público para baixar impostos nas matérias-primas utilizadas pelos fabricantes, para que esses fabricantes tenham mais competitividade ao produzir aqui no Brasil. E segundo, para fazer compras públicas com o poder de compra do governo de equipamentos solares nacionais para colocar nos projetos públicos. Vou dar um exemplo. Casas populares, programa Minha Casa Minha Vida, que vai construir 2 milhões de casas até 2026, segundo o planejamento do governo federal, poderiam ser casas populares todas com energia solar fotovoltaica, com produtos feitos no Brasil, né? O governo priorizando o uso dessa tecnologia com produção nacional. O programa de descarbonização da Amazônia, que o governo federal quer fazer, o Ministério de Minas e Energia anunciou que já tem recurso para fazer esse programa, poderia também utilizar equipamentos feitos no Brasil.
a transição energética, que é um dos eixos de trabalho do governo dentro do seu plano de transformação ecológica, poderia fazer um alinhamento dessa missão junto à fabricação nacional. Então, são decisões de governo. Quer dizer, alguém tem que bancar a diferença de preço que existe entre o equipamento nacional e importado. O equipamento nacional é mais caro. E se o governo quer trazer essa indústria para cá, a gente tem que pagar essa conta, mas quem tem que pagar essa conta é o governo, não o consumidor. Aumentar imposto em cima do consumidor, a gente acredita que não resolve e que só atrasa, né, diminui a velocidade da transição energética no nosso país. Legal. Bom, você tinha comentado no começo da pergunta sobre tecnologia, né, o avanço da tecnologia, e aproveitando esse gancho, até com uma questão que a gente estava falando um pouco antes, eu queria que você comentasse um pouquinho dos avanços tecnológicos que a gente tem visto no setor. Você tinha comentado com a gente mais cedo que tinha agora uma situação de geração solar no campo, usando a mesma área. O que você puder falar para a gente, enfim, mencionar um pouquinho essa questão? Bom, eu vou começar falando então de 3 frentes de trabalho que a Besolar tem atuado e ajudado o mercado e o setor aqui no Brasil a se desenvolver. Além das várias aplicações e graças ao avanço da tecnologia, cada vez mais versatilidade que a energia solar fotovoltaica tem, nós temos ajudado no desenvolvimento do armazenamento de energia elétrica, as baterias, que é uma frente de trabalho, inclusive, que a gente acredita esse ano vai ser estratégico para o setor, com a possibilidade de regulamentação que sirva de pilar para o desenvolvimento desse mercado, e também o hidrogênio verde, o hidrogênio produzido a partir de fontes renováveis, como uma forma do Brasil se posicionar como um provedor de sustentabilidade para o país e para o mundo, né? Não só na área de eletricidade, mas na área de combustíveis também. E insumos produtivos que podem ser utilizados para produzir fertilizantes e uma série de outras soluções. Então, primeiro dizer que essas 3 frentes tecnológicas sinérgicas, complementares, são foco do trabalho da Besolar. A gente acredita que tem muita coisa para se desenvolver aqui no Brasil ao longo dos próximos anos. Especificamente as novas aplicações de energia solar fotovoltaica, como a tecnologia tem barateado, né, reduzido seu preço ano após ano, a gente tem visto o uso da energia solar no campo, por exemplo, no que a gente chama de sistemas agrovoltaicos, é a combinação da produção agrícola agropecuária na mesma área em que você produz energia solar fotovoltaica, dando uma dupla destinação para aquela área, né? Você pode fazer isso produzindo hortaliças junto com o sistema fotovoltaico, você pode fazer isso produzindo frutas, produzindo grãos e até animais pastando, né, ali naquela área, por exemplo. Então isso é possível, já existem projetos desse tipo acontecendo em vários lugares do mundo. Você pode fazer isso em conjunto com piscicultura também, criação de peixes, de crustáceos, usando a geração de energia solar e na mesma área produzindo de forma alimentos ou produtos do campo. Mas a energia solar está ganhando cada vez mais espaço conectada aos nossos gadgets, aos nossos produtos eletrônicos. Então você tem power bank fotovoltaico, mochila fotovoltaica para carregar seu celular, para carregar seus aparelhos. Você tem, às vezes, o celular com um pedaço de fotovoltaica junto dele, né, de células acopladas, notebook com energia solar fotovoltaica. E aí você tem lanternas, você tem abajur, você tem aquelas de jardim, todo mundo já conhece, né? Aqueles sistemas de iluminação de jardim. Precursor disso lá atrás, William, não sei se você já usou, calculadora solar, né? Então a gente lembra daquela calculadora antiga que era movida à luz do ambiente. Uhum. E agora a energia solar está começando a alimentar, né, quase tudo. A gente chama da energia solar, né, disponível para todas as aplicações. Então, a gente tem aviões, a gente tem barcos, a gente tem carros, a gente tem ônibus, caminhões elétricos usando essa tecnologia, trailers, né? Eu recentemente estava lendo uma reportagem de um grupo de holandeses, 2 holandeses, um casal de holandeses que fez uma viagem atravessando a África inteira num carro elétrico, fazendo toda a periferia ali da África, do continente, né? Com um carro elétrico movido a energia solar. Mais ou menos 40% a 50% de toda a eletricidade desse carro
foi movida a energia solar. Eles levaram no porta-malas do carro os módulos fotovoltaicos, e aí, em períodos em que eles chegavam numa cidade, num outro local, eles, mesmo em locais remotos, eles colocavam os módulos numa área disponível e carregavam o carro sem precisar de rede elétrica nenhuma, né? Então esse é o tipo de exemplo, claro que esse é um extremo, né, um caso extremo, mas o tipo de exemplo cada vez mais comum da gente ver a energia solar sendo aplicada em várias diferentes frentes de atuação. Legal. E eu queria te perguntar então também, aproveitando esse gancho da tecnologia, sobre baterias, né? A gente vê que em alguns países isso está mais maduro, né? Instalação de sistemas solares com baterias. No Brasil ainda nem tanto, mas com uma grande perspectiva que isso avance. Como vocês estão vendo isso? Essa questão da bateria pode ajudar a puxar a instalação de painéis solares? Os sistemas de armazenamento de energia elétrica eles vão ser cada vez mais fundamentais, né, para o mundo e também para o nosso país. Apesar do Brasil ter a vantagem de ter as nossas baterias de água das hidrelétricas, que fazem um papel fundamental de flexibilidade para a nossa matriz, mas nós temos também uma grande oportunidade de usar os sistemas de armazenamento de energia elétrica químico, né, baterias, para complementar esse nosso armazenamento hídrico que nós já temos. E isso, inclusive, para usinas de grande porte, né? A gente acompanha o avanço desse mercado em vários países do mundo e a gente percebe Estados Unidos, Europa, Austrália, China, Índia, regiões que já começam a instalar usinas fotovoltaicas de grande porte com baterias acopladas, né, e sistemas de baterias enormes que ajudam a trazer flexibilidade para que essa energia solar consiga, por exemplo, mesmo depois que o sol já se pôs, gerar energia elétrica e suprir uma cidade, uma região por mais 1, 2, 3, 4 horas de operação, ajudando inclusive, né, nos momentos de maior demanda desses países. Então a gente acredita que isso é questão de tempo, mas que a gente tem que fazer a nossa lição de casa para acelerar esse trabalho aqui no Brasil. E a AB Solar tem trabalhado em especial em 3 frentes diferentes na área do armazenamento de energia elétrica. De um lado, trabalhando a parte regulatória. Aqui a gente, junto com a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, acreditamos que esse é um dos pilares fundamentais, como foi para a geração distribuída, para o avanço do armazenamento em todas as suas aplicações. Geração, transmissão, distribuição junto aos consumidores, sistemas isolados. A gente precisa de uma regulamentação robusta e que traga segurança jurídica para investimentos milionários ou bilionários em baterias acontecerem no Brasil. Segundo, o eixo estratégico é financiamento, e nós temos conversado muito com as instituições financeiras para que elas ampliem as suas linhas de crédito que já são utilizadas para fontes renováveis, para incorporar as baterias também nesses financiamentos, né, e eventualmente desenvolvam linhas específicas dedicadas a baterias, que estão numa fase de mercado ainda mais inicial. E o terceiro é a tributação, porque hoje, William, e isso é uma coisa que espanta todo mundo com quem a gente fala sobre o tema, hoje as baterias elas têm uma carga tributária da ordem de 80% a 85% no Brasil. Quer dizer, pagar 85% de imposto para uma tecnologia que ainda não se desenvolveu no país não faz o menor sentido. Isso acaba virando uma barreira para o desenvolvimento da tecnologia. Então, a nossa recomendação, e temos dialogado com o governo federal e com os estados nesse sentido, é que a gente reduza os impostos das baterias para que eles tenham a mesma carga tributária que fontes renováveis hoje já possuem. E com isso a gente consiga desenvolver esse mercado, tornar mais competitivo o uso dessa tecnologia, que também é muito versátil nas suas aplicações, né? Se a gente fizer isso, o Brasil hoje, que usa muito gerador a diesel na hora da ponta, para consumidores que têm tarifa ouro sazonal, poderia trocar muito desses geradores que são poluentes, que são barulhentos, que demandam combustível fóssil, por sistemas de armazenamento de energia elétrica, baterias para fazer essa função, por exemplo, né? Esse é só um exemplo de um segmento de mercado que poderia ser criado instantaneamente, reduzindo os impostos sobre essa bateria. E com isso viriam empregos, viria investimento e viria também a arrecadação para o próprio governo, né?
desenvolvendo esse setor. Claro. Bom, falando um pouquinho da geração centralizada, né, a gente falou bastante da GD, mas eu queria falar um pouquinho da centralizada. No ano passado, nós tivemos uma questão, né, um problema de apagão, no meados do ano passado, que levou o ONS a adotar uma nova política, digamos assim, né, de restrição, né, de corte de geração em alguns momentos, que de fato afetou geradoras renováveis, solar, eólica, e vocês chegaram a judicializar a questão. Eu lembro até que chegou a ter uma liminar em favor das geradoras. Como está essa questão hoje e quais os impactos que esse corte de geração trouxe ou tem trazido para as empresas de energia solar? Ótimo, William. Vou começar dizendo justamente que os nossos associados, né, que atuam com geração centralizada, os geradores de solar fotovoltaica, eles já vinham sentindo as dores desse problema do constrained off mais ou menos desde a época da pandemia, né? Desde 2020, a gente começou a receber relatos dos nossos associados de cortes, né, feitos pelo Operador Nacional do Sistema que impactaram as suas receitas, impactaram o desenvolvimento econômico-financeiro dos seus projetos. E isso, desde então, a gente tem avançado o assunto internamente com os nossos associados e com as autoridades, buscando soluções para a questão. Primeira coisa, a energia solar sequer tinha um regramento regulatório voltado para o constrained off até poucos anos. E houve, então, uma equiparação da solar à energia eólica, mais ou menos foi isso, uma breve descrição que a agência regulatória fez, né, criando um entendimento de referência para o mercado e para o setor. Ocorre que os nossos associados eles têm feito a sua parte, que é gerar energia elétrica para a sociedade e deixar ela disponível para a sociedade conforme os contratos que foram assinados, né, e que elas têm que cumprir. Se elas não geram essa energia, elas são inclusive penalizadas. Então elas têm uma obrigação que elas têm cumprido. Só que a contrapartida disso é que elas sejam remuneradas por esse serviço que elas estão prestando, né? E aí é que estava o problema, porque esse constrained off, esses cortes orquestrados, decididos pelo Operador Nacional do Sistema, que tem autonomia para fazer essas decisões, eles não podem acabar exclusivamente no colo dos empreendedores, né? Os empreendedores precisam ser ressarcidos quando esse tipo de situação acontece. Por isso que a Justiça concedeu uma liminar, de fato, ao setor, favorável ao entendimento do setor solar e do setor eólico, né, das fontes renováveis impactadas por essa questão, e agora a gente aguarda o cumprimento da decisão judicial, né, e espera que com isso a gente consiga minimizar esse problema que está acontecendo. A solução de médio e longo prazo para isso, William, para além da questão judicial, ela está no planejamento, quer dizer, a gente conseguir ampliar a infraestrutura de transmissão disponível, né? E ela está na implementação desse planejamento, a realização de mais leilões de transmissão, a construção dessas linhas de transmissão, que vão ajudar a trazer mais robustez para a operação da matriz elétrica brasileira, mais flexibilidade para a operação da matriz também, então isso ajuda a gente a poder ampliar a participação de fontes limpas e renováveis na nossa matriz, só que isso demanda tempo, né? Então o desafio aqui, e por isso que a gente apoia muito a realização de novos leilões de transmissão e o avanço do governo também para limpar as filas de projetos que estão pedindo conexão à rede, para que aqueles efetivamente que vão entrar em operação sejam priorizados e outros que talvez não são viáveis não fiquem ocupando o espaço de escoamento disponível nessa fila, né, para que essas ações possam avançar. Nós estamos chegando perto do nosso final, mas eu queria te fazer ainda mais uma pergunta sobre geração centralizada. Hoje nós temos uma situação de excesso de projetos, né? Uma fila bastante grande, né, na ANEEL de projetos, ao mesmo tempo que o custo marginal de expansão não tem sido favorável, né? O PLD lá embaixo, o preço da energia no Mercado Livre também bem abaixo do custo marginal de expansão. Eu queria saber como que fica a situação para as geradoras centralizadas ao longo de 2024, talvez até para um futuro próximo,
e como que fica a questão da própria expansão, né, dos novos projetos. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa questão. Claro. Especificamente para o ano de 2024, a gente tem a previsão de entrada em operação de aproximadamente 3,4 gigawatts em novas usinas solares de geração centralizada. É um volume robusto, né? Esse número pode ser ainda maior. Essa projeção da Absolar ela é conservadora porque nós temos um volume grande de projetos que está em atraso, segundo as bases de dados oficiais, e a gente, portanto, de forma conservadora, não considera que todos esses projetos vão entrar necessariamente em operação nesse ano. Mas por isso que esse é um número de referência que pode se mostrar ainda maior até o final de 2024. Agora, primeiro explicar que em relação a essa pipeline grande de projetos, ou esse estoque de projetos, eu não chegaria a dizer que ele é um excesso, né? Que ele é um estoque de projetos excessivo. Até porque o Brasil tem um potencial muito maior do que o número de projetos que nós temos nesse momento, seja em energia solar, seja em energia eólica. E isso é bom para o país, porque isso significa que nós temos condições de gerar mais energia limpa, renovável e competitiva. O que a gente precisa é trabalhar para ampliar a demanda, né? E demanda robusta, sustentável, para viabilizar esses projetos. E nesse sentido, nós temos atuado muito, como eu havia comentado, em duas frentes. Primeiro, tentando limpar essa fila, para que os projetos que estão solicitando acesso às redes, né, conexão junto ao sistema, para que eles sejam efetivamente projetos que vão ser implementados e que eles não fiquem lá ocupando espaço e prejudicando o desenvolvimento de outros projetos que poderiam entrar em operação em prazo menor. Então, essa é um dos motivos pelos quais a Absolar é a favor de uma limpeza de fila e, eventualmente, de um processo competitivo voltado para a margem, né, um PCM que ajude aí a gente a fazer essa limpeza ainda maior. O segundo é a gente buscar novas demandas, né, criar novos mercados para a energia solar fotovoltaica. De um lado aqui a gente vê uma grande oportunidade por conta da eletrificação da economia. Então, os setores produtivos industriais estão cada vez mais eletrificando seus processos produtivos. Os transportes, toda a parte de transporte cada vez mais eletrificada, isso vai gerar demanda, né? Essa demanda pode ser suprida por energia solar fotovoltaica. E nós temos também a parte do hidrogênio verde, quer dizer, o desenvolvimento de um novo segmento de mercado que vai demandar muita energia elétrica para produzir esse combustível limpo, e que pode substituir uma série de outros produtos ou insumos produtivos não tão sustentáveis que nós utilizamos hoje na nossa economia, e eventualmente oferecer essa energia também para outros mercados internacionais. Então, produzido esse hidrogênio, transformado em amônia verde ou metanol verde, isso ser exportado, né, para outros mercados. Temos também uma outra oportunidade, importante dizer, de fortalecer a interconexão do continente para que o Brasil forneça a sua energia limpa e renovável mais competitiva do que países vizinhos, eventualmente, para esses países. Recentemente, o Brasil aumentou a sua troca, né, de energia elétrica, importação e exportação, com países vizinhos. Então, a gente poderia também pensar nisso como uma oportunidade de mercado para a nossa energia elétrica renovável. Legal. Bom, muito bem, nós vamos chegando ao final do Energia em Debate de hoje. Eu gostaria de agradecer a você que nos assistiu até aqui. Gostaria de agradecer também a você, Rodrigo. Obrigado pela participação e pela presença aqui no nosso estúdio. Prazer, William. Obrigado pelo convite e contem sempre com o nosso apoio. Legal. O Energia em Debate de hoje fica por aqui e voltamos no próximo mês. Obrigado.